Oi? Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. O 17, para encerrar, diz assim: Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, aqui a gente pode observar em uma passagem, em um breve momento, onde Jesus se encontrava ministrando ali para uma multidão, quem sabe em forma de parábolas também, ou ensinando. E muita gente queria se aproximar de Jesus. E principalmente as mães que queriam levar os seus filhos para serem tocados e abençoados por Jesus. Só que os discípulos, ou muita gente ali no meio da multidão, atentos ao que Jesus estava falando, quis impedir que as crianças chegassem até o Mestre. E quando Jesus ouve aquele alvoroço, ele diz assim: Olha, deixai de mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles também é o reino dos céus. Então, eu trago essa fala referenciada hoje nesse trecho bíblico para dizer que existe uma grande necessidade da igreja entender que há um investimento no Ministério com Crianças, que há uma necessidade extrema e urgente na aplicação do alcance das crianças. Então, nosso objetivo aqui hoje é esse, é, compartilhar alguns conhecimentos, alguns trabalhos realizados, para que vocês também possam ter aí algumas ideias durante esse período de pandemia, de quarentena, para alcançar crianças e não ficar parado também diante dessa situação pandêmica. Se eu perguntar aqui para vocês o que é criatividade, talvez alguém pode falar, criatividade é você criar algo. Alguém pode falar, criatividade é você produzir algo, é você fazer algo. Só que eu trago aqui uma fala de Torrance, de um artigo que ele publicou, falando sobre justamente fatores da criatividade. Ele vai falar que existem várias definições para a criatividade. Então, a criatividade, ela não pode se resumir apenas no criar ou no fazer. A criatividade, ela pode se resumir também no ato de contribuir, de alguma forma, para a realização do processo criativo. A criatividade é um processo de tornar-se sensível aos problemas, de deficiências e lacunas no conhecimento. Identificar a dificuldade e buscar soluções, formulando hipóteses a respeito da deficiência, testar e retestar essas hipóteses e, finalmente, comunicar os resultados. Mas aí vem a pergunta: por que nós devemos ser criativos? Por que nós devemos ser criativos? Porque a criatividade é um dom essencial para quem possui o ministério com crianças. Todos nós, enfim, temos condições de criar alguma coisa. A criatividade é algo que cheira novidade. E quem trabalha com crianças precisa de novidade a cada instante. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é criativo? Sim. Mas talvez alguém nessa live de hoje pode estar falando assim: mas tio Rafa, eu não me considero uma pessoa criativa porque eu não sei cortar um EVA, eu não sei colar, né? Eu não sei criar uma ministração, não sei fazer um visual como esse aqui, não sei fazer. Eu não sou criativo. Mas quando de repente a criatividade não se resume só no cortar, colar e fazer. A criatividade que Deus te dá de repente no discernimento de alguma coisa, em alguma ideia para a realização de algum projeto ou alguma situação. Então, não se prenda que a criatividade é apenas cortar, colar e fazer, mas a criatividade também parte da parte de receber da parte de Deus um discernimento, receber de Deus uma orientação para tal desígnio. E falando de criatividade, eu inicio esse seminário hoje, essa ministração, falando para vocês sobre métodos criativos para aplicar no coração das nossas crianças. E não tenho como falar de aplicação de metodologia lúdica, da criatividade, sem começar falando da musicalização. Vou lhe explicar o porquê. Tanto cientificamente, né, tanto... Tio Rafa, ficou É, mudo. Você tocou em alguém, alguma coisa. alguém desabilitou o microfone dele, é só ele ativar novamente. É porque alguém deve ter clicado aí no botão que desativa o microfone dele, mas é só ele ativar aí. Pronto, ativei. Maravilha, pode ir lá. Então, gente, a psicologia vai falar sobre é,
que a criança ela tem um armazenamento em sua memória chamado memória semântica, que é uma parte da memória onde ela armazena boa parte das informações obtidas na infância, em um certo período da sua infância. Então, que tal a gente utilizar essa metodologia da musicalização para fazer com que as crianças compreendam, para fazer com que as crianças entendam sobre o plano de salvação, que é a mensagem que a gente quer transmitir para elas. Então, a musicalização ela pode ser utilizada como um fator positivo para o alcance e evangelização de uma criança. É muito interessante a gente falar sobre a musicalização, porque é comum, ainda é comum hoje, infelizmente, em muitos lugares, eu digo por experiência própria, por alguns lugares por onde eu tenho passado, infelizmente, muitas pessoas não têm essa visão aberta sobre o poder que tem uma musicalização. Então, é comum você chegar em um lugar e aí as tias levantam um grupo de crianças para cantar e as crianças começam a cantar canções tipo aquela. É assim, assim, eu vou te ensinar como é a dança do pinguim. Ou então uma canção que ficou muito famosa foi aquela Chuchuê, Chuchuê, é uma dança tropical. Peraí, tio Rafa, então você está falando que é errado a gente cantar isso? Não, não estou falando que é errado você cantar essas canções, essas canções que dinamizam a ministração. O que eu estou falando que é errado é a aplicação dela, porque você está fazendo mau uso da aplicação. A aplicação dela poderia ser feita de forma adequada em um retiro, em uma gincana, em um trabalho de rua, até mesmo em escola, para alcançar crianças no evangélicas, agora dentro de um templo aonde você trabalha com crianças, grupos de crianças, aproximadamente 10, 20, 30, 40, 50, 60, você tem um tempo para ministrar sobre elas algo da parte de Deus. Esse tempo é perdido por não saber utilizar a ferramenta positiva que se tem, que é a musicalização. Mas tem muita gente que fala assim, ó, tio Rafa, é porque para criança tem que ser uma música mais ritmada, mais animada, e não tem música assim que fala de plano de salvação. Tem muitas canções que você pode cantar, que você pode louvar, que são canções ritmadas, são canções animadas, e com uma mensagem nela explícita sobre o plano de salvação. Por que eu falo isso? Vou lhe dizer por quê. O coração de uma criança é um coração missionário. Eu tive em Moçambique em 2017 e estávamos fazendo um trabalho com idosos em uma vila. Daí começou a aparecer crianças do nada, porque o trabalho que a gente fez com as idosas foi um trabalho com visuais, com lúdico. E começou a aparecer crianças, umas 12 crianças aproximadamente. No final do culto da casa da idosa, as crianças pediram oração, e aquilo para mim foi algo fora do normal, porque uma criança chegar ao ponto de pedir uma oração porque ela de fato precisa. E uma daquelas crianças que pediu oração falou para mim assim: tio, ora por mim, minha cabeça está doendo muito. E aí eu fui, coloquei a mão aqui no peito dele, comecei a orar por ele, só que eu senti aqui um volume aqui na camisa dele. E tinha um cordão, então eu imaginei que fosse algo pendurado no cordão. E quando eu terminei de orar, que eu puxei o cordão, na ponta do cordão, do pescoço daquela criança, tinha um embrulho de feitiço amarrado. Daí a missionária falou para mim assim: olha, Rafa, esse menino é o filho da feiticeira mais perigosa aqui da vila. E aí aquilo me preocupou, mas ao mesmo instante o Espírito Santo de Deus me trouxe um conforto, dizendo: ele recebendo a cura, ele será um agente transformador dentro da casa dele. É uma criança que vai chegar dentro de casa e vai dizer: mãe, eu estava com muita dor de cabeça. Pedi para que os missionários orassem por mim. Eles oraram e a minha dor de cabeça foi embora. Então, assim, o coração de uma criança é um campo missionário. A gente precisa aproveitar as oportunidades que nós temos para investir. Então, que tal investir em canções que venham trazer edificação para a vida das crianças, que venham trazer uma reflexão sobre a sua vida com Deus, sobre seu cotidiano com Jesus até chegar no céu. Para a criança chegar em casa cantando, imagina, você canta com ela João 3,16. Pai e mãe não é crente, a criança chega em casa cantando: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho. A criança está pregando dentro de casa. Então, eu acredito sim nessa ferramenta da musicalização infantil. Então, você compreender que uma música ela tem poder também de alcançar e evangelizar uma criança, saber utilizar essa ferramenta é muito importante. A musicalização infantil tem como função, além de dinamizar, trazer esse propósito aí científico
espiritual para a vida da criança. Por isso, aproveite o momento dos musicais para levar ao coração da criança a mensagem do plano de salvação. A musicalização é uma ferramenta essencial no Ministério Infantil. Com ela, podemos trabalhar oração e preparação para a ministração, trabalhar o combate à ideologia de gênero e trabalhar boas maneiras, entre outras questões. Para falar sobre a ideologia de gênero, eu posso utilizar tantos visuais para falar que Deus fez menino para ser menino e menina para ser menina, como posso utilizar também com a musicalização. Vou colocar para vocês aqui, para vocês compreenderem melhor. Aqui, ó. Musicalização infantil, trabalhando ideologia. Menino eu sou, quisera ser como Sansão. Quisera ser como Sansão. É uma aplicação prática, rápida e fácil. Durante a aplicação da musicalização, você pode até dar uma pausa e entrosar as crianças no que você de fato precisa ou quer alcançar. E aí você pode falar que você viu meninos levantando e dizendo eu quero ser como Esther. Eu vi meninas levantando e dizendo eu quero ser como Sansão. Aí eles vão dizer, não. Você aproveita a oportunidade para dizer, muito bem. Por quê? Porque quem é Sansão pode virar Esther? Aí, ó, não. Quem é Esther pode virar Sansão? Não. Deus fez menino para ser menino e menina para ser menina. Quem é homem não pode virar mulher. Quem é mulher não pode virar homem. Aí você entra na questão da família. Você começa a dizer assim, olha, Deus ele fez menino para ser menino e menina para ser menina. Aí já vai entrar na questão da ideologia, de trabalhar a ideologia de gênero. Ou seja, Deus ele não fez a família para ser papai como o mundo prega. Deus não fez a família para ser mamãe como o mundo prega. Deus ele fez a família para ser papai, mamãe e filhinhos. Então Deus ele não fez menino para depois virar menina, menina para depois virar menino, ou família para ser mamãe com mamãe ou papai com papai. Deus ele fez papai, mamãe e filhinhos. Pronto, você já aplicou o plano de salvação de ideologia de gênero através da musicalização. Então é uma questão muito simples, prática e rápida para se trabalhar no coração das crianças. Quando a gente descobre o poder, a potencialidade que a gente tem na musicalização, a gente acaba assim, ouvindo as músicas, os louvores na rua e dizendo assim, olha, eu acho que isso dá para me trabalhar aí, sabe por quê? Comigo é comum. Eu preparo uma pregação com um tema específico e tenho o objetivo de trabalhar com aquele... Eu tenho um trabalho objetivo, né? Tipo, qual que é o meu objetivo com essa ministração? Então, eu tenho que alcançar um objetivo. E aí eu penso, qual musicalização eu podia encaixar nessa ministração? E aí a gente passa na rua, de repente ouve uma canção e diz assim, olha, essa canção combina bastante, vai dar certo, vai encaixar, vai ser bênção de Deus. Então, dá tudo certinho a partir do momento que você planeja aquilo que você quer realizar. Sem falar que você pode trabalhar também boas maneiras, até mesmo na questão como falar, como andar, como agir, tudo isso influencia também. Uma observação muito importante que eu quero fazer aqui é sobre tios. Guga, está me aparecendo lá na tela do computador, Guga. Uma observação muito importante que eu quero fazer para tios e tias que trabalham no Ministério Infantil aqui é: existe uma necessidade urgente de acordarmos para uma realidade de entender que quando estiver na frente do grupo, regendo o grupo de crianças, entendam, no grupo existem dois públicos, meninos e meninas, o público masculino e o público feminino. Então, nós não podemos ou não devemos agir como discriminando os outros grupos, ou seja, o outro grupo. Então, as tias precisam entender que quando estiver lá na frente para dançar, para cantar, tem menino também no grupo.
Então, é bom deixar isso bem claro. O menino precisa de referência masculina, porque menino canta e dança como menino. A menina precisa de referência feminina. A menina canta e dança como menina. Então, é importante hoje ter, frente ao departamento infantil, ao Ministério Infantil, essas duas imagens, mulher e homem, para que eles possam se identificar frente ao trabalho com crianças. Então, é comum você chegar hoje em algum lugar, as tias estarem lá dançando, cantando, e os meninos estão assim, ó, querendo sentar, porque está muito chato, e de fato é chato, porque os meninos não vão se submeter, alguns não vão se submeter à prática de dançar ou de cantar como a tia está cantando, como a tia está dançando. Então, o que eles precisam fazer é fazer um tipo de gesto ou de coreografia que alcance todos os públicos, sem ser muito afeminado ou também sem ser também tão parado. Porque os meninos precisam dessa referência. Homem dança como homem, mulher dança como mulher. Só que tem um fator muito importante que eu trago para a gente aqui hoje, e é um fator que muita gente se queixa, né? Por alguns lugares por onde eu passo também, existem pessoas que falam assim, tio Rafa, é, eu não sou uma pessoa criativa porque eu não tenho tempo. Eu não sou uma pessoa criativa porque eu nunca liguei para fazer essas coisas, tal, mas depois eu busco, depois eu faço, depois eu pesquiso, eu faço cursos, tal. Enfim, eu vim trazer para vocês hoje alguns fatores que impedem a criatividade. Vocês vão entender hoje os fatores que impedem a criatividade. Olha só. Acredita-se que o potencial criativo humano tem início na infância, quando as crianças têm as suas iniciativas elogiadas e incentivadas pelos pais. Elas tendem a ser adultos mais ousados, propensos e tendem a agir de forma mais inovadora. Quando as pessoas sabem que suas ações serão valorizadas, parecem tender a criar mais. Aqui eu trago uma fala da seguinte forma. Existe alguns fatores que vai contribuir para o bloqueio criativo, né, para o impedimento da criatividade. Só que nessa fala eu trago falando o seguinte, existe um potencial criativo dentro de cada um de nós. Todos têm esse potencial criativo. Todos têm potencial criativo. Porém, alguns, por conta desse bloqueio criativo, não têm tanta... como é que eu posso dizer? Não tem tanta liberdade com a criatividade por esse motivo, por não se dar esse tempo para a criatividade. Então, acontece o que com essa pessoa? Acontece bloqueio criativo. Mas o que é o bloqueio criativo? São alguns fatores que vão impedir a criatividade. O primeiro que eu quero destacar é a falta de tempo. É aquela pessoa que nunca tem tempo para nada, principalmente para as coisas de Deus. Observe que a pessoa é um professor de escola bíblica dominical. Ela tem a lição da escola bíblica na mão e deixa para pegar na lição da escola bíblica dominical no domingo de manhã, na hora de ir para a igreja, dentro do carro. Agora você observa, nós estamos em um mundo pós-moderno, moderno, aonde as crianças têm acesso a tablet, a smartphone, a internet. E hoje a CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que é a nossa editora, ela divulga a lição da Escola Bíblica Dominical em PDF, ou seja, as crianças têm acesso à lição inteira pelo celular, pelo tablet, e às vezes a criança estuda a semana inteira, faz todas as atividades, às vezes até a lição toda, como já aconteceu comigo, de ver crianças fazer a lição toda, chegar na Escola Bíblica Dominical com a lição pronta. É comum acontecer isso, a criança chega com a lição pronta, e aí o professor chega na sala despreparado, e aí vai culpar o quê? Vai dizer que a aula não deu certo porque foi a ação maligna, que as crianças estavam muito inquietas. Mas claro que as crianças estavam inquietas. Para alcançar o coração de uma criança, vai precisar de uma metodologia criativa, de uma metodologia lúdica. E quando eu não abro espaço para isso, quando eu não abro tempo para me programar, para me organizar, eu não vou ter nenhuma estratégia para alcançar aquele público que está agindo de forma inquieta. Então, a falta de tempo é um fator fundamental na vida de quem permite o bloqueio criativo. Lembrando que o bloqueio criativo, ele não é tipo, eu tenho bloqueio criativo, eu não queria ter. Não, a pessoa só tem bloqueio criativo se quiser, porque são questões que envolvem costumes.
Quer ver? Segundo passo, insegurança. É aquela pessoa que se acha incapaz de conseguir fazer qualquer coisa para Deus. Não consegue administrar um culto, não consegue dirigir um culto, não consegue ministrar uma aula para as crianças, não consegue se desenvolver em nada, porque nada que a pessoa faz tem segurança. E a segurança no ministério infantil ela é fundamental. Por quê? A criança ela é uma caixinha surpresa. Por exemplo, ela é um elemento de surpresa. Você está lá ministrando e você está no ápice da história, você começa a dizer assim, é, 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 e a Arca de Noé foi direcionada por Deus para ser construída, para salvar tal. Aí a criança ela interrompe a aula e diz, tio, a baleia entrou na arca? Perguntas assim, sem lógica, sem noção. Tio, o piolho entrou na arca? Ah, tio, tinha peixe na arca? E aquilo pode, naquele momento, te trazer um desconforto de você não... Você pode saber da resposta, mas de você não querer falar para a criança. É aí que entra a questão da insegurança. E agora, fala ou não fala? Como que eu vou falar para a criança que sim ou que não? Como que eu vou justificar essa fala? Lembrando que quando estamos em um trabalho com crianças, seja ele na rua, onde for, o que envolver crianças, não existe certo ou errado no quesito é, dúvidas sobre a Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque quando você fala para uma criança assim, não, você está doido, está errado, aquilo tem um impacto negativo na vida da criança. De repente, é uma criança que vem de um contexto familiar negativo, que a família faz com aquela criança a questão do abuso verbal, né? De falar, você não presta, você não vale nada, você isso, você aquilo, aquela pessoa já traz essa insegurança, a criança já traz essa insegurança de contexto, e aí o professor inseguro vai transmitir para a criança e se diz assim, olha, você errou. A criança, de repente, pode ter nela aquele complexo e dizer, nem na igreja eu tenho utilidade, então eu sou a pior pessoa do mundo. Então, a criança pode alimentar aquela crença central dela de desamor, de desvalia, e você tem um problema para administrar no departamento com crianças. Por isso que é bom você ter segurança daquilo que você fala, daquilo que você faz. Por exemplo, para você justificar, olha, meu amor, não foi necessário a entrada da baleia na Arca de Noé. Não foi necessário. Existem coisas que a Bíblia não vai relatar. Essa questão de se entrou piolho ou não, a Bíblia não vai relatar, mas possivelmente pode-se dizer que sim. Alguma resposta que você possa esclarecer para a criança e ela consiga obter em você a resposta que ela sempre quis receber. Que o que a criança pensa de um líder é isso. A criança fala assim, olha, o professor sabe da Bíblia toda, o professor sabe de tudo, professor. Tudo que eu perguntar para ele, ele vai me responder. A criança, ela pensa desse jeito. E você não pode desconstruir isso, ou você não pode também fazer com que a criança se sinta incapaz, para baixo. É uma necessidade emergente você se sentir seguro daquilo que você faz. O fator número 1, que é a falta de tempo, vai impactar no fator número 2. Para mim não ser uma pessoa insegura, eu preciso dedicar o meu tempo aos estudos, dedicar o meu tempo à leitura da palavra de Deus e aquilo que eu quero ministrar. Terceiro fator negativo de bloqueio, o conformismo. Sabe o que é o conformismo? É aquela pessoa que é conformada quando se trata do investimento na vida de uma criança. Se de repente alguém trabalha numa salinha, departamento infantil, a salinha é uma salinha quente, que o ar-condicionado quebrou, o ventilador quebrou, não tem cadeira direito, só tem uma mesa, aí aquela briga para ficar na mesa, para desenhar, para pintar, sem lápis de cor, sem papel. O que é que acontece? A criança ela vai começar a comunicar o erro, vai dizer, tia, tá calor, tia, não tem água, tia, não tem banco, não tem cadeira. E a tia é uma tia conformada, e diz, não tem problema, depois conserta, depois eu falo com o pastor. E a criança acaba sentindo desprazer naquilo que ela está fazendo. Por mais que a criança goste de bagunça, de barulho, de estar no meio de muvuca, assim, ela não vai se sentir à vontade. E eu aprendi que a igreja precisa ser o melhor lugar para a criança estar. Então, se acontecer algo desse tipo com você, procure o pastor da sua igreja de forma amigável, comunique para ele o erro. Quem sabe até mesmo você pode convidá-lo para participar de uma de suas aulas de EBD, para ele ver o problema, identificar o problema e te ajudar aí a trabalhar esse problema. O quarto fator é o tradicionalismo. São pessoas que são tradicionais demais a ponto de levar à risca toda a programação que lhe é confiada.
Por exemplo, a escola bíblica dominical, eu vou ministrar uma história falando sobre Davi. Só que a lição mandou eu fazer assim, 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 assim. Então, todos os domingos eu vou fazer aquela mesma coisa. São pessoas que não procuram dinamizar a sua aula com uma canção atual, que não procuram dinamizar a sua aula com visuais diferenciados, que não procuram dinamizar a sua aula até mesmo com atrações, tipo de dinâmicas que possam envolver aquela história bíblica. Mais uma vez eu repito, a igreja precisa ser o melhor lugar para a criança estar. Então, o tradicionalismo é um fator negativo que bloqueia o acesso de crianças à igreja. Já pensou? A mãe fala assim, filho, vamos para a igreja. A criança fala assim, mãe, eu não vejo a hora de chegar na igreja. A igreja é muito bom, eu gosto da tia, gosto de ficar na salinha. Lá é muito bom, tia. Lá é muito bom, mãe. Então, é diferente da criança olhar e dizer assim, mãe, eu não quero ir para a igreja hoje, prefiro ficar no celular. Então, nós, professores e líderes, precisamos buscar nos atualizar, nos, nos revestir de conhecimento, de estratégias, para também alcançar o público infantil, que é o público que a gente deseja trabalhar. E o último que causa o bloqueio criativo, é o orgulho e vaidade. Esse orgulho e vaidade, ele vai falar sobre pessoas que não têm aquela humildade de receber uma opinião para a melhora da sua função. Alguém que diz assim, olha, se você começar a ministrar com visuais, eu acho que a sua classe vai ficar mais dinamizada. Ah, se você trazer uma canção, acho que melhora bastante. Ah, se você trouxer uma dinâmica bem legal, as crianças elas vão gostar. Aquela dinâmica do orégano no prato lá que o rapaz faz no vídeo é bem legal. A dinâmica da água do repolho, a dinâmica do iodo, traz para as crianças, eles vão gostar. E a pessoa que recebe aquela orientação nega e diz assim, ó, tudo bem. Depois diz assim, eu faço do jeito que eu quero porque a melhor maneira é essa e não procura analisar se de fato aquele comentário foi um comentário construtivo ou se aquele comentário era um comentário apenas como qualquer outro que você deve ignorar. Infelizmente. Mas aí eu entro com uma outra questão falando sobre como usar a criatividade. Talvez alguém esteja se perguntando, tio Rafa, eu entendi que a gente precisa ser criativo, buscar conhecimento, se revestir de ideias, planejamento, né, questão de administração de tempo, que a gente deve utilizar a musicalização também como um fator positivo para o dinamismo com a classe de crianças. Mas como que eu posso utilizar? Primeiro passo. Existem várias dicas que eu vou dar para vocês aqui agora, e se vocês quiserem anotar também é bom para vocês depois colocarem em prática. Existem várias formas de usar a criatividade. Aqui tem uma Bíblia, que é aquela Bíblia que sai fogo, que é uma forma criativa de fazer as crianças entenderem que a palavra de Deus é como fogo e queima pecado. Existem outras formas também de ser criativo, não só na igreja. O cativar a criança não significa você cativá-la só na igreja. Uma coisa muito interessante que eu falo é, professor, líder, quem trabalha com criança de forma direta, precisa conhecer a criança. O conhecer a criança, eu não digo nem pelo nome, não digo nem você saber idade, essas coisas. Não. É você buscar o contexto daquela criança. Olha, essa Juliana tem 9 anos, pai e mãe não é crente. E isso influencia bastante na sua relação com a criança, porque você começa a entender, compreender o contexto daquela criança. Quer ver uma coisa? Uma vez eu estava numa classe de EBD, e aí, já perto de terminar, chegou uma criança agonizando rápido, sentou. Quando ela entrou na salinha, a tia olhou para ela e falou assim, gente, fulana chegou. O que é que a gente fala para quem chega atrasado? Aí todas as crianças gritaram, uma palminha e uma havainha, para a criança. E aí a tia terminou a escola bíblica dominical, pegou a Bíblia, colocou aqui, saiu, foi embora, a sala ficou vazia e a menina ficou sozinha dentro da sala. Naquele momento eu fui até ela e falei assim, e aí minha amiga, tudo bom? Ela soluçando olhou para mim e falou assim, tudo. Eu falei, por que você está chorando? Ela disse assim, porque ontem à noite meu pai saiu para beber. Minha mãe ficou sozinha chorando, eu fiquei com ela até ele chegar. E ele só veio chegar agora de manhã. Eu dormi, perdi o horário, cheguei atrasada. Aí começou a chorar, se sentindo inútil com aquela ação. Então, eu acredito que se a tia conhecesse o histórico familiar da criança,
De forma nenhuma ela ia agir dessa forma aética. Primeiro porque é uma exposição desnecessária, e a criança ela sente também. Então, o conhecer a criança não vai só para você saber o nome ou idade, vai para você conhecer o contexto daquela criança, você compreender além da sala de aula, além da escola bíblica dominical, além do culto à noite na igreja, além dos ensaios, além de tudo que você já conhece sobre aquela criança. Então, é fundamental vocês entenderem algumas formas de como utilizar a criatividade para alcançar o coração de uma criança. Primeiro passo, temos uma ferramenta muito útil no alcance do coração de uma criança, que é fazê-la sentir-se importante e amada. Afinal, quem não gosta de se sentir amado, né? Então, que tal usar essa ferramenta para alcançar o nosso objetivo no coração dos pequeninos? Ou seja, se eu quero estimular as crianças a virem para a igreja, se eu quero estimular a criança a entender que a igreja é o melhor lugar para se estar, eu preciso usar ferramentas adequadas para esse objetivo. A dica é: você pode utilizar os recursos criativos como carta ou mensagens de mídias para parabenizar a criança no dia de seu aniversário. Ou seja, pode ser a cartinha para quem gosta de escrever, fazer uma cartinha. No dia do aniversário da criança, faz uma cartinha, dobra, coloca lá na caixa de correio. Eu tenho certeza que a mãe da criança vai se sentir amada, vai se sentir importante. A própria criança vai se sentir amada, vai se sentir importante. A criança vai dizer: rapaz, muita gente para a tia lembrar. A tia lembrou de mim. Que bom. Ou pode ser também por redes sociais, ou seja, pelo aplicativo de WhatsApp. Hoje a maioria das mães participam de grupos da igreja, então você pode mandar um áudio para a mãe, falando assim: olha, mostra esse áudio aí para Pedrinho, para Aninha, diga para ele que desejo feliz aniversário, que a participação dele nas aulas é muito importante, que ele é um aluno aplicado, que é uma bênção. Essa é uma metodologia criativa para você cativar o coração de uma criança. Uma. Próxima. Na contação de histórias bíblicas, eu posso utilizar ferramentas lúdicas que me favoreçam para a aplicação do que eu quero dizer. Saia da rotina e use objetos de dramatização para contar histórias. Crianças gostam de novidades, ou seja, de repente a pessoa pega a lição da escola bíblica e diz: bom, aqui vai dizer, então Deus falou com Sara. A criança ela nunca vai parar para prestar atenção, até porque o tempo de atenção de uma criança vai em média de 4 a 7 minutos parada só. Se você não tiver uma boa metodologia criativa, você não vai alcançar o coração de uma criança, a atenção de uma criança. Então você precisa dinamizar. Como? Você precisa ser criativo, você precisa usar dinâmicas, utilizar de objetos de dramatização. De repente você vai contar uma história falando sobre Jesus. Que tal pegar uma criança e colocar como Jesus? Que tal pegar um personagem, um pai, uma mãe, colocar como Abraão, colocar como Sara e representar aquela história? A criança ela vai prender a atenção de forma mais positiva para o que você quer passar. Ou quem sabe até então, a dica é caracterização e dramatização na contação de histórias bíblicas. Utilizar as expressões. É o que eu sempre falo. Se você vai falar sobre uma história feliz, você precisa demonstrar felicidade. Se você vai falar de uma história triste, você precisa demonstrar tristeza. Você não pode querer falar de felicidade triste. Então, assim, na contação de histórias bíblicas, é fundamental que você utilize um personagem, uma dramatização, mas é muito importante que você também se encaixe no enredo da história. Por exemplo, se eu vou falar de algo bom, de Jesus morreu na cruz. Não, o choro de Ana, vamos falar de Ana. E a Bíblia vai dizer que Ana chorava muito. Ela era uma mulher muito triste, amargurada, porque não podia ter filho, crianças. É diferente de você falar assim, olha, e a Bíblia vai dizer que Ana ela era uma mulher triste, angustiada, porque ela queria muito ter um filho, mas não podia ter. Então tem um impacto na criança quando ela ouve, ela entra na história. Então, se eu vou falar de Jesus, alegria. Se eu vou falar de tristeza, tristeza, tá? Para a criança absorver de forma positiva. E a utilização de visuais e recursos infantis. Um visual muito bom que eu gosto de usar é isso aqui, ó, que é a Bíblia lá. A Bíblia que pega fogo, Brasil. Aí as crianças falam assim: tio Rafa, como é que você fez isso? A ideia da gente, de fato, é prender a atenção das crianças para esse momento, de falar que a palavra de Deus é como fogo, que queima pecado. A palavra de Deus ela tem poder
de acender em nossos corações também a chama viva de você ter a esperança de um dia voltar a morar no céu, de voltar a morar no céu, de ir morar no céu. Você pode falar de muitas outras coisas. Uma coisa que dá muito certo é a utilização de estímulo visual, como você viu o fogo. A gente fala muito sobre a questão de cores, tudo isso. Eu falo para as crianças sobre o plano de salvação. Eu começo falando sobre essa cor. Aí eu pergunto para eles assim, ó, que cor que é essa? Aí eles falam assim, ah, amarelo, cor de dinheiro, cor de ouro. Aí quando eles falam ouro, aí aquilo que eu quero falar é relacionado ao ouro. Aí eu paro e digo assim, muito bem, quem disse ouro? Por quê? Porque eu vou lembrar agora, para contar para vocês uma história que vai dizer de um lugar onde as ruas são de ouro. Só que tem uma coisa muito feia e triste que tenta nos tirar desse lugar que as ruas são de ouro. Essa coisa se chama de pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, ouve, vê e fala que não agrada a Deus. Mas aí, quando a humanidade pecou, Deus, com seu infinito amor, enviou o seu único filho, chamado Jesus de Nazaré, para que, através das gotas preciosas do sangue de Jesus, aquele coração que era sujo, escuro, cheio de pecado, o amor dele pudesse entrar, alcançar e limpar todo aquele coração que era sujo. E aquele coração que era sujo agora se torna um coração branco, puro e limpo. E dentro dele é semeado, é plantada uma semente. Que semente é essa? A semente da esperança de um dia poder voltar a morar no céu ao lado de Jesus. Então, é uma forma criativa de você mostrar para as crianças através das cores que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho chamado Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outra metodologia muito importante, bem legal também, que você pode encontrar aí nas lojas de Ministério Infantil, do Instagram, do Facebook, eles vendem esse livro, que é um livro que vai falar também sobre o plano de salvação. Vai falar que o coração da criança, quando Jesus criou, era assim, um coração branco, páginas em branco, pura, limpa, tá vendo? Só que depois a humanidade se afastou de Deus e tentou buscar preencher a sua vida com coisas do mundo. Só que nada conseguia preencher o coração da humanidade. Ou seja, o coração da humanidade se tornou um coração sem vida, sem cor. Mas daí vem o plano perfeito de salvação, Jesus de Nazaré, que vem trazer vida para o nosso coração, vem trazer sentido para a nossa vida e trazendo cor, aquilo que estava sem cor. Ele tem poder de trazer vida, de restaurar sonhos, planos e projetos e trazer cor ao coração que está abatido, cansado, fraco. Como diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. É muito importante. Outro fator principal, aqui me restam só 20 minutinhos, para usar a criatividade é em reuniões com pais e professores. De repente, quem trabalha com o Ministério Infantil não tem muita credibilidade nessa questão de reunião. Marca reunião, os pais não vão, marca reunião. Um grupo de 150 crianças, só vão 20 pais, 15 pais, a minoria, 20% do grupo. Então, assim, existe uma forma criativa também de você atrair a atenção dos pais. Eu tenho uma amiga lá no Rio de Janeiro que ela falou assim, olha, Rafa, eu fazia um congresso, eu era coordenador de um congresso de crianças lá na minha igreja e eu precisei fazer uma festa do grupo local, da sede da igreja, e mandei fazer as camisas, só que as camisas custavam R$ 20. E tinham pais que tinham 3 filhos, 4 filhos e não tinham condição de comprar, então diziam que não iam fazer o congresso por conta da farda. Marquei a reunião, a maioria não foi. Ela disse, fiquei muito aborrecida com isso, porém, eu fui orar. Deus enviou um patrocínio e a gente conseguiu comprar camisa de todo mundo. Só que para o ano seguinte, eu falei assim, Deus, eu preciso de uma estratégia para levar os pais para a reunião, para eles ouvirem sobre o que a gente tem para falar, para fazer, e deem a opinião deles e tal. E aí, no ano seguinte, ela fez uma farda, que era um conjunto de marinheiro, uma camisa para os meninos, uma calça social, e para as meninas era um vestido de marinheira. E
era o valor de R$ 80 o conjunto. E ela disse que teve uma ideia e ela fez não mais uma reunião, ela fez um chá para os pais. Ela comprou bolo, colocou café, suco, refrigerante, biscoitos, bolachas, vários tipos de comida e chamou os pais para esse encontro, para o chá. Abriu lá direitinho o data show, colocou o modelo da farda, os pais comendo, ela disse assim, gente, a farda esse ano vai ser no valor de R$ 80 por criança. Os pais, muito bem, que bom, que interessante, gostei, muito bonita. Ou seja, eles receberam a ideia do valor da camisa de forma diferente. Então, até isso é uma forma criativa de você conseguir administrar, certo? E em culto infantil, como ser criativo em culto infantil? Ou, especificamente, na atuação em sala de departamento infantil. Faça desse momento um momento único para eles. A igreja precisa ser o melhor lugar para se estar. A criança precisa se sentir prazer em ir para a EBD, em ir para a igreja, em estar na igreja. Faça algo atrativo e gostoso, com faixas, bilhetinhos de nome bem legal para o culto, não esquecendo da ornamentação. Uma boa decoração pode ser um bom meio atrativo para a criança. A administração também precisa ser específica e direcionada para o público-alvo, que são eles. E nunca esqueça do lanche no final do... Bom, eu quero tocar num assunto muito importante aqui agora, que é sobre a questão da decoração. Tem muita gente que fala assim, ó, que não pode usar balão porque a liderança não deixa. A gente não pode decorar a igreja porque vai ficar parecendo circo ou festa do mundo. Negativo. Quando uma criança recebe um convite para participar de um aniversário de uma outra criança de 1 ano de idade, o que é que a criança vai dizer? Ela vai dizer assim, mãe, estou pronto para ir para o aniversário de meu amigo porque eu considero muito ele. Mãe, eu estou pronto para ir para o aniversário de meu amigo porque ele é meu melhor amigo. Não, a criança não vai querer. O interesse da criança é um interesse secundário. Ela não vai querer ir para a casa do amigo, para o aniversário, não porque ele é amigo, mas porque sabe que lá vai ter balão, vai ter bolo, vai ter comida, vai ter amigos para brincar. Então, é um interesse secundário. Só que a igreja precisa utilizar desse interesse secundário, que é o atrativo, para conseguir alcançar o seu objetivo. Por quê? Você vai lançar a proposta, que é a proposta de uma igreja com balões, bem arrumada, uma igreja bem decorada para atrair as crianças. E uma vez que a criança está dentro da igreja, ali sobre ela vai ser aplicada a palavra de Deus, a mensagem, ela vai ser alcançada e vai se tornar um agente de Deus. Então, por isso que eu discordo aí, inclusive, eu não podia nem estar falando sobre isso aqui, mas porque é uma opinião minha, sabe? Mas, assim, é uma questão de se pensar. Vamos pensar direitinho nisso, sobre a responsabilidade que nós temos em fazer com que a criança se sinta bem na igreja, em fazer com que ela se sinta atraída e ir para a igreja. Não estou falando para você fazer da igreja um circo, não. Não estou falando para você encher a igreja de papagaiadas e de coisas que não tem nada a ver com nada, gente. Não é isso. Não estou falando para você se vestir de palhaço, nem para colocar músicas animadas ou fazer da igreja uma festa infantil. Não, estou falando isso não. Estou falando para você saber que nós pecamos não quando colocamos balões na igreja. Nós pecamos quando nós não damos à criança o estímulo e o acesso para estar dentro da igreja. Então é importante pensar sobre isso, não de forma negativa, mas de forma construtiva, tá bom? E uma outra ideia criativa para quem quer arrecadar dinheiro aí para trabalhar no departamento infantil, na escola bíblica, para comprar materiais, são ideias de você fazer alguns sorteios de brindes, festival de lanches, árvore dos bons frutos, cineminha kids, cantina e cofre missionário. São algumas ideias que você pode fazer na sua igreja aí para montar o caixa da EBD, da sua salinha, para você todos os domingos levar um pão, levar um bolo, levar um suco, e é muito importante isso também. E para encerrar, alguns minutos que me restam, eu quero falar sobre 10 passos para despertar a criatividade. Eu falei sobre passos agora que são bloqueios criativos, dei algumas ideias agora sobre como ser criativo, e agora eu vou dar 10 passos para despertar em você a criatividade. O primeiro passo é ore bastante, porque o dono da criatividade, Deus, ele te dará com toda certeza, sem dúvidas. O primeiro passo precisa ser direcionamento de Deus e oração.
Sem oração, nós não saímos do lugar, não vamos para lugar nenhum, tá? Então, o primeiro passo é orar muito, pedir para Deus abrir a sua mente, dar estratégias naquilo que Ele quer ministrar, porque, na verdade, nós somos vasos, né? E nós somos condutores, agentes de Deus para o milagre acontecer. Então, precisamos perguntar para Deus, Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale, Deus? Qual que é o público que precisa alcançar? Deus, Ele vai te direcionar. Segundo passo, pense e respire aquilo que você deseja planejar. Porque o pensar vai te dar ideias e hipóteses diferentes. Quando você pensa, você estimula a sua mente, a parte criativa da sua mente, para desenvolver ideias, para desenvolver funções alternativas àquela mesma ministração, àquela mesma história, aquele mesmo material que você tem. Então, o pensar é um processo de construção. Você vai construir aí outras alternativas para a mesma situação. 3. Ande com um bloquinho de notas para anotar as ideias. É muito importante isso, principalmente no que eu falei logo no início. Às vezes, você passa na rua, você ouve alguma coisa, você lembra, vai dar certo lá na minha aulinha da EBD. Se eu fizer essa dinâmica assim, vai ficar muito bom. Então, é bom, é bem legal, você anota para não esquecer. Quarto passo, assista palestras, invista em palestras e leitura de material lúdico. Quinto, leia revistas e livros e sites da área infantil, mesmo sendo secular, reaproveite, se inspire. Porque tem pessoas que não buscam conhecimento. Deixa eu falar para vocês uma coisa muito interessante. Você trabalha com criança, você precisa ter total confiança naquilo que você faz. Então, para isso, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Para me entender, eu preciso ler. Para me ler, eu preciso ler sobre o meu contexto. Então, se você trabalha com criança, eu não tenho como trabalhar com criança e não entender nada. Então, eu preciso ler sobre direitos e deveres da criança. Eu preciso ler o estatuto que rege aí os direitos da criança diante da justiça, as leis que protegem as crianças. Preciso ler o estatuto do juizado de menores, entender como que eu posso fazer para fazer um encaminhamento de uma criança, para fazer uma denúncia. Por quê? Eu preciso tapar disso, porque a qualquer momento eu posso passar por alguma experiência que venha me pedir essa experiência, essa situação. Então, eu preciso buscar compreender leis, direitos, diretrizes, deveres. É muito importante tudo isso. Próximo passo é escolha um cantinho na sua casa para fazer uma pausa para pensar. Essa pausa para pensar, eu chamo ela de devocional. Todos os dias você pode buscar em Deus. Por exemplo, a Escola Bíblica Dominical disponibiliza a lição. A lição já te dá o devocional praticamente pronto para você só cumprir com aquele devocional. Você pode aproveitar aquele devocional e, nesse momento de parar para pensar, pedir para Deus te orientar em algo que você deve fazer, que você precisa fazer. Sétimo passo, mude de atitude quando algo der errado. Ou seja, quem trabalha com criança precisa ter plano A, B, C e D. Porque uma hora o plano A falha, o plano B tem que estar ativo. É comum a gente preparar uma ministração para a EBD e chegar na hora, Deus mudar a situação, você ministrar a mesma pregação, porém de forma diferente. Então, você precisa ter o plano A, B e C. Até porque hoje, nós temos até um seminário falando sobre isso, sobre a inclusão social. A inclusão de crianças autistas, a inclusão de crianças com hiperatividade nas igrejas. Então, é comum hoje esse público no meio das crianças. Então, é fundamental que você que é professor, que você que é líder, busque esse conhecimento. Busque, vai no Google, coloca assim, ó, características e comportamentos comuns de um autista, características e comportamentos comuns de TDAH, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Busca transtornos que alcançam comuns que alcançam crianças. Pronto, você vai entender melhor, porque quando uma criança de repente tem um comportamento diferenciado na sua frente, você vai saber lidar com aquela situação, vai saber para que órgão você vai indicar, vai saber como você conversar com o pai, com a mãe, o que de fato você presumiu que fosse. É muito importante esse conhecimento. E essa questão do pensar envolve aí você planejar e criar plano A, B e C, certo? Oitavo, o ponto de vista de fora são muito bem-vindos. É o que eu falei no início sobre a questão do orgulho e vaidade. Você ser sensível a ouvir uma sugestão e você
acatar aquela sugestão, se for positiva, e aí colocar em prática. O nono, penúltimo, diz assim: sempre que você tiver uma ideia, pense em 3 maneiras diferentes de executá-la. Porque, de repente, aquela criança que é autista, ela não vai deixar você fazer a metodologia que você estudou para fazer de primeira mão. De repente, a criança que é portadora de uma necessidade especial está na sala e aí chama atenção para uma outra questão. Então, você precisa desdobrar para isso. Adequar a ministração, adequar a história bíblica ao público específico e ao público que você tem aos domingos na igreja. E 10º e último, coloque-se no lugar do outro, ou seja, da criança, como seria a sensação dele ao ver ou participar de tudo aquilo que você preparou. Ou seja, quando eu falo sobre isso, eu falo, você vai preparar uma pregação, pense plano A, B e C, mas também se coloque no lugar da criança. Se coloque no lugar da criança ao ponto de pensar, o que será que essa criança, como será que as crianças vão receber essa ministração? Como as crianças vão receber essa história? Como as crianças vão receber essa aplicação do que eu estou fazendo? Então, é importante você também se colocar no lugar da criança. Como ela vai receber aquilo que você está transmitindo sobre ela. Então, assim, Deus ele nos chamou para uma missão muito importante, que vai muito além do ter um cargo e carregar consigo uma lição de escola bíblica dominical. Deus nos deu poder e autoridade para alcançar corações de crianças. E é sobre esses poderes e essas ferramentas que eu quero ministrar sobre você hoje, dizer, Deus, ele vai te orientar como utilizar essas ferramentas naquilo que você faz. Seja lá para conversar com o pastor, seja lá para conversar com os pais, para trabalhar com eles em sala de aula. Não sei do que você precisa para atuar de forma criativa no Ministério Infantil. Deus, nessa tarde, marcou esse encontro com você para aperfeiçoar aquilo que ele já te deu, para aperfeiçoar aquilo que você tem guardado em suas mãos, que é a ferramenta que ele disponibilizou para você ganhar muitas vidas. Então, nesse momento, eu queria orar por você de uma forma rápida e objetiva, porque o meu tempo já acabou agora, acabou de acabar. E eu oro nesse momento. Vou colocar uma canção aqui para a gente orar. E nessa oração, você pode falar com Deus que as suas ferramentas você quer que estejam habilitadas para o que você de fato precisa, que é para utilizar com as crianças. Tá? Eu quero orar com você agora. Jesus, nessa tarde eu estou aqui com líderes, professores, pastores, homens e mulheres que decidiram encarar o desafio do investimento que é o trabalho com crianças. A nossa oração nessa tarde é que o Senhor possa alcançar corações de meninos, de meninas, de homens, de mulheres, agora. Que o Senhor possa neste momento tocar, Jesus, nas ferramentas que eles têm, aquilo que o Senhor confiou a cada um deles. E eles possam saber como administrá-las, Deus. Deus, por mais que eles se sintam incapazes, por mais que eles se sintam, Pai, imerecedores disso, o que eu peço é que o Senhor agora alcance o coração deles. Alcance e abrace agora, Jesus. Cada líder, cada pastor, cada pessoa que está agora assistindo essa live, esse seminário. Que eles possam deitar para dormir, possam ter sonhos, planos e projetos. Que o Senhor possa revelar a eles os melhores projetos, sonhos, ideias, estratégias. Sim, Deus. Eu peço que o Senhor agora alcance pessoas que se acham incapazes de sonhar, pessoas que se sentem incapazes de ser criativos. Abraça eles agora, Jesus. Desperta as madrugadas, trazendo sonhos, projetos. Faz só o que o Senhor pode fazer. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar esse momento especial com todos aqui.
que, de alguma forma, Pai, alguém possa ter recebido, Pai, aquilo que o Senhor quis transmitir para o coração de cada um deles. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. E aqui eu encerro minha participação. A irmã Lucy Neide Ribas, muito obrigado pelo convite. A irmã Jamile, a tia Jamile, muito obrigado pelo convite, pela participação. Deus continue abençoando vocês. E estamos juntos, contem comigo. Espero ter contribuído de forma positiva para o desenvolvimento do cenário. E é isso. Orem por... e quem não me segue no Instagram ainda, corre lá. O Instagram é @tiorafa com 2 Fs, tá? Amém, tio Rafa. Foi muito, muito, muito boa a sua participação, muito edificante. Aprendi muita coisa e creio também que todo mundo que está aqui aprendeu um pouquinho. Amém. Eu vou aqui fazer algumas perguntas que o pessoal estava comentando aqui no chat, tá bom? Tá. Deixa eu procurar aqui que eu anotei. Vou pela ordem. Primeiro, eles perguntaram a respeito da Bíblia que você mostrou, para você contar o segredo do fogo. Isso. É importante que depois do uso da Bíblia, você explique para as crianças. Dizer assim, gente, essa Bíblia é uma Bíblia adaptada, certo? Não é uma Bíblia em si. Ela é adaptada para pegar fogo. É uma Bíblia específica, para depois da criança não sair do culto e querer queimar a Bíblia da mãe. Uma igreja que ministrar, e depois que eu preguei, aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp da coordenadora que mandou, que a mãe mandou para ela, que o filho abriu a Bíblia dela e falou assim, mãe, essa Bíblia pega fogo. Aí ela disse, claro, ela disse, mas não é igual a do tio Rafa. Ela disse, não, não é igual. Aí ele foi lá e tacou fogo na Bíblia da mãe. Então é fundamental que quem for usar essa Bíblia, depois que usar, falar, explicar, que é uma Bíblia adaptada, que é uma Bíblia específica, tá bom? Aí então pediram também para ou ensinar a fazer, ou indicar alguém que venda, que ensine, alguma coisa assim. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no meu Instagram, lá nos stories, a foto da Bíblia com os links que vende essa Bíblia, tá bom? Fica mais fácil. Pronto. Aí... Tá no meu Instagram, lá nos stories. Certo. Outra pergunta também foi o nome do livro que você mostrou. Esse livro, eu não sei especificamente o nome dele, porque quando eu ganhei ele, eu já ganhei assim, personalizado. Tá? Mas é um livro que conta o plano de salvação em cores. Eu posso também pesquisar, posso pedir aqui a Jússi para ver se ela consegue me enviar ainda hoje e colocar nos stories também. Vou pedir para alguém aqui no grupo de recursos de visuais disponibilizar nos stories. O nome especificamente dele eu não sei. Porque eu lembro que eu ganhei uma vez, a Jo me deu um, a tia Jo me deu um, só que o nome que tinha plano de salvação. Então, não tinha um nome específico para o livro. Mas a mesma loja que eu vou publicar, que vende a Bíblia, vende o livro, tá? Pronto. Certinho. Outra pergunta foi como influenciar as crianças nos dias atuais? Nos dias atuais, em que sentido? Na quarentena ou no século XXI? Pois é, eu não entendi também em relação a isso. Mas fala um pouquinho dos dois. Tá. Como influenciar as crianças no século XXI? A primeira pergunta que eu preciso fazer é: quais são as ferramentas que eu tenho? Eu tenho uma ferramenta muito rica chamada mídia, chamada rede social, internet. Então, hoje, todas as crianças praticamente já nascem acessando a internet. Então, para mim, a internet é uma ferramenta positiva para alcançar a criança. Certo? A gente vê muitas influências aí, como Felipe Neto, que eu não quero mais citar nomes aqui, mas muitas influências que acabam sendo influências negativas para as nossas crianças. Então, por que não utilizar essa influência positiva para alcançar as crianças? Então, no século XXI, eu posso buscar dinâmicas atuais, posso buscar modelos de ministrar aulas de forma mais modificada, atualizada,
tipo, levar a tecnologia para dentro da sala, levar um data show, levar uma caixa de som, né? Praticar essa questão de acompanhar aí a tecnologia. Na pandemia, como alcançar as crianças em tempo de pandemia, eu posso fazer várias coisas. A primeira delas é usar as redes sociais, né, a mídia, como um fator positivo, criando grupos em WhatsApp, mantendo as crianças ali, as que não conseguem alcançar, serem alcançadas por videochamada, pelo WhatsApp. Eu fazer uma visita, não dentro de casa, mas reunir umas duas crianças, vai na porta da casa da criança, faz tipo um louvor, lê uma palavra, diz o quanto a criança é especial, faz uma oração. É uma ferramenta positiva e importante em tempo de pandemia também trabalhar. Certo. E a última pergunta que temos aqui é: o que fazer diante de uma situação em que crianças trazem de casa seus ensinamentos relacionados a gênero? Exemplo, se surgir uma outra criança que se diz homossexual e as outras falam e fazem chacotas. Olha só, vamos buscar o contexto dessa criança. Pai e mãe é crente. Se pai e mãe é crente, cabe aí a coordenação, ao professor que recebeu essa demanda, porque a criança aí ela está identificando um problema, certo? Ela está identificando uma situação. Então, se ela vem com essa fala de homossexualidade, cabe à professora, à coordenadora, ou professor, não sei, buscar os pais, se de fato forem evangélicos, participantes do mesmo grupo religioso que é a igreja. Aí buscar e conversar, dizer, olha, se passou isso na sala, dessa forma, e a gente precisa trabalhar isso. Se você quiser, a gente pode buscar uma terapia para a criança, para a criança conseguir se enxergar, se perceber, ou a gente pode, quem sabe, orar pela criança, a gente pode conversar com ela, buscar uma alternativa para resolver esse problema. E com os demais que participam da sala, é fundamental sempre deixar isso bem claro, bem exposto. Menino é menino, menina é menina. Deus fez homem para ser homem, mulher para ser mulher. Independente de como a criança lá vem com as suas demandas, falando que ele já é. Então, independente disso, você precisa sempre esclarecer e pregar isso. Caso o pai e mãe não seja crente dessa criança, aí há uma compreensão maior da coordenação, a busca do ensinamento de forma pessoal. É uma busca que vai ser minuciosa, não pode ser alarmante, não pode ser escandalosa, não pode ser discriminatória, tem que ser de forma gradativa, de forma minuciosa mesmo, para evitar ferir ou constranger pai, mãe, evitar problemas com justiça, porque a gente sabe que hoje tem lei para tudo. Então, a gente precisa vigiar bastante. E é isso. Pronto, certinho. As perguntas que tinham aqui no chat foram essas. Aí eu pergunto mais uma vez. Se alguém tem mais alguma pergunta, Se tiver, manda aí. alguma dúvida, alguma coisa, nesse minutinho de tempo ainda que temos. Estão me perguntando o Instagram de novo. O Instagram Isso. é @tiorafa com 2 Fs. Isso, muito bem. Eu Já coloquei aqui. Outra pessoa citou aqui que não tinha Instagram. Quem não tem Instagram, aí a gente... Pronto. Ou então a gente pode estar enviando também no grupo do pré-congresso no WhatsApp. Muito bem. Deus abençoe e muito obrigado pela minha participação aí. Deus abençoe. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Eu gostaria de saber se Neide ou Wesley tem alguma coisa a acrescentar, comentar. Ok. Surgiu outra pergunta aqui, rapidinho. Como falar sobre cura nesse momento? Como falar sobre a cura nesse momento? a cura com relação ao quê? O Covid? Acho que não só em relação ao Covid, mas a cura em si, de doença mesmo, em relação a esse momento, nesse momento. Eu acho que, na minha concepção, não existe metodologia melhor do que você trazer os exemplos que a Bíblia fala sobre os milagres de Jesus. E você trazer de forma lúdica isso, tipo, 7 mergulhos no Jordão, o paralítico do meio do caminho, da cama, que precisava de ser alcançado por Jesus. Então, assim, existem várias
forma de levar, né, de forma lúdica, a questão de pregar a cura. Então, se eu vivo a Bíblia, se eu leio a Bíblia, eu preciso pregar o que está nela. Então, se tem falando sobre cura, eu vou pregar sobre cura. Dizer, olha, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Como? Aí eu vou trazer um exemplo, mas de forma lúdica, de forma criativa, de forma animada, para que a criança possa entender ali que Jesus tem poder de curar. Certinho. O Wesley apareceu ali, então a palavra está com você. Pronto, na verdade, assim, eu estou aqui nos bastidores, tio Rafa, mas eu estava ouvindo aqui, eu estou nas duas palestras ao mesmo tempo, porque a gente está tendo agora uma palestra com o pastor Zean e essa aqui contigo. Lá está sendo para os professores de adultos. Mas eu nunca trabalhei com criança especificamente, mas aí eu aproveitei para te ouvir aqui, fiquei muito encantado. Eu, assim, falo a verdade aqui do coração mesmo, tive até vontade. Falei assim, rapaz, eu acho que eu deveria me aventurar aí. Olha, E seja gostei. muito bem-vindo, porque o Ministério Infantil precisa de referência masculina. É Isso, eu verdade. fiquei muito assim feliz porque eu fui criado na escola dominical assim e vejo a importância disso na minha vida hoje, sabe? Então assim é um papel fundamental. Assim, eu lembro das minhas tias lá, dos meus, que é o padrão mais. A gente de fato tem mais mulheres na escola dominical no ensino infantil e eu fiquei assim muito encantado. Que Deus te abençoe demais. Assim, foi um aprendizado enorme. Eu espero que o pessoal tenha aproveitado e coloque em prática esse aprendizado de hoje. E é isso, a gente, na verdade, está fazendo esse pré-congresso nessa data, justamente 28, 29 e 30, porque a nossa ideia era fazer um congresso mesmo, né, um congresso em sinais, só que por conta aí do Covid, a gente readaptou e fez um pré-congresso para que talvez no ano que vem a gente faça um evento maior e aí você pode estar pessoalmente, né, presencialmente com a gente aqui para ensinar essas pessoas que se dedicam ao ensino infantil. Então é isso, eu te agradeço muito, espero que seja o primeiro aí de encontros entre essa parceria que a gente faz contigo e que Deus te abençoe cada vez mais. Eu tenho certeza que tem muita coisa para acontecendo na tua vida, tá bom, querida? Obrigado. E aí, para o pessoal que está aqui, se vocês quiserem participar, às 15 horas, nós teremos uma outra palestra com o pastor Altair Germano. Ele já escreveu às 17 horas. Ele escreveu alguns livros, ele vai falar sobre liderança na EBD em tempos difíceis. Então, assim, é um tema também interessante para o professor de criança, né? Uma vez que você também pode lidar aí com lideranças até de outros professores, de classes. Então, fica esse convite para vocês participarem às 17 horas, a gente vai disponibilizar lá o link no site. O link lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Então é isso. Já fez uma oração? Se a gente faz mais uma oração para terminar aqui, tio Rafa, se você pode fazer essa oração para a gente finalizar então aqui, agradecendo por esse momento e, enfim, entregando essa tarde nas mãos do Senhor. Pode ser. Vamos lá? Obrigado. Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos, compartilhando esse momento especial com o teu povo neste lugar. Eu te pedir que o Senhor possa, neste momento, conduzir cada um naquilo que de fato o Senhor chamou. E que eles possam colocar em prática aquilo que aprenderam aqui hoje. Obrigado por este momento de comunhão e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado. A gente se vê então às 17 horas. Um abraço. Tchau para vocês. Tchau. Amém. Tchau, pessoal. Prazer. Obrigado, Mili. Nada. Tchau. Tchau.